Boa tarde. O plenário do Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição da sessão onerosa. Pelo texto, a União vai ter que compartilhar com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. A sessão onerosa é uma área na Bacia de Santos que o governo cedeu à Petrobras para a exploração do pré-sal em 2010 em troca de ações da empresa, mas com um limite de até 5 bilhões de barris de petróleo sem licitação. Como o volume foi maior que isso, o excedente será vendido em um leilão marcado para o dia 6 de novembro. Os recursos vão para o Caixa da União. A proposta de emenda à Constituição permite que 15% desses recursos vão para estados e outros 15% para municípios. Por isso, é considerada prioridade para os governadores e prefeitos no âmbito do novo Pacto Federativo. O senador Cid Gomes, relator da proposta, afirmou que o texto deve ser votado ainda nesta semana. Há um entendimento com as lideranças para que seja votado na primeira sessão, em seguida o primeiro turno, um requerimento de quebra de interstício e, na sequência, o segundo turno. O acordo de lideranças nem sempre reflete a totalidade dos senadores, mas eu espero, enfim, que a gente possa alcançar um consenso nisso. Na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que tem uma representação dos mais diversos partidos, a aprovação foi consensual. Todos os presentes concordaram com o texto que foi dado no relatório que elaborei. A sessão onerosa é apenas um dos itens da pauta do plenário nesta semana. Facilidades para empréstimos a empresas do Super Simples também vão ser analisadas. Mais informações com a jornalista Érica Christian. A primeira proposta do Pacto Federativo, a sessão onerosa, que deve ser votada nesta terça-feira, deverá render 21 bilhões de reais, a serem divididos entre estados e municípios após um leilão do excedente do pré-sal previsto para novembro. E os senadores podem votar nesta semana um projeto que vai facilitar a concessão de empréstimos para segmentos do Super Simples. A iniciativa vai permitir a criação de um consórcio de pequenas empresas que juntas terão garantias na hora de pedirem um financiamento. E os senadores podem votar também o fechamento automático e sem custos de empresas inativas há mais de 3 anos, desde que o proprietário não se manifeste contrariamente após o recebimento de uma notificação. E outro destaque da pauta é um requerimento de urgência para a votação de um projeto que vai restringir ainda mais a propaganda de cigarros no país. E às 2h30 da tarde, a comissão mista que analisa a medida provisória do Cadastro Ambiental Rural vai ouvir a apresentação do relatório do senador Irajá. Foram apresentadas 35 emendas ao texto original. Com a edição da MP, o governo quer incentivar a regularização das propriedades rurais. O Código Florestal de 2012 criou o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Foi dado um prazo de adesão para que os produtores se regularizassem, 31 de dezembro de 2018. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito oficiais. Mais de 5 milhões de proprietários se inscreveram. O governo, no entanto, considera que a lei gera exclusão e dificulta a regularização. Por isso, editou uma medida provisória em que mantém a obrigatoriedade do cadastro, porém sem prazo determinado. Nesta terça-feira, o relator da matéria, senador Irajá Abreu, fará a leitura do parecer na comissão mista que analisa a MP 884. Toda a propriedade rural, seja pequena ou a média e as grandes, logicamente, precisam informar aos órgãos de controle ambiental dos seus estados o que tem dentro da sua propriedade. Isso de uma forma muito aberta, muito transparente e sujeito à penalidade das multas, caso isso não aconteça da forma que é necessária, que é preciso. O número de empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal a municípios do Nordeste foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores queriam saber se existe alguma barreira política para a liberação de empréstimos para estados e municípios pela Caixa Econômica.
A vice-presidente de governo da Caixa disse que não. Segundo ela, as contratações de empréstimos seguem um rito que depende não só da Caixa, mas do Tesouro, das assembleias legislativas e das prefeituras. Tem a ver com a capacidade de elaborar os pedidos e de garantir o pagamento. A nossa diretriz é de cumprindo todas as exigências, né, estabelecidas aí na legislação, né, nós fazemos a operação independente de que região, de que partido, independente disso. O que a senhora traz de informação aqui é de que não há nenhum tipo de diretriz política, mas eu imagino que a instituição tem alguma estratégia definida de fomento ou de desenvolvimento das suas atividades. Eu gostaria que a senhora apontasse claramente se existe alguma conotação, algum foco para o desenvolvimento regional ou simplesmente a Caixa Econômica trata como qualquer tomador de empréstimo os entes da federação. O que nós podemos fazer aí para aumentar o número de operação e divulgar mais para todos os entes de uma forma uniforme, né? É fazer ações com equipe Caixa, com mutirões, com visitas técnicas, dando assistência aos municípios que têm essa dificuldade de apresentar a documentação necessária. Tatiana Tomé foi questionada sobre o excesso de burocracia para a contratação de empréstimos. Ela disse que concorda que a burocracia dificulta o acesso a crédito, principalmente para os municípios menores, mas que isso depende principalmente de mudanças na legislação. Nós temos quase 109 marcos regulatórios que precisam ser seguidos. Inúmeros programas dos ministérios e cada programa tem um regramento diferente. Então, realmente, o desafio de um prefeito hoje é enorme para conseguir fazer uma operação de repasse. Meu Jesus Cristo do céu, é invenção demais, meu irmão. Né? É coisa demais, sabe? É da autorização demais, é burocracia demais. O presidente da República não está querendo desburocratizar, ele não já está querendo fazer demais. Então, diz para ele fazer para o Nordeste brasileiro. Não dá para você fazer ajuste fiscal, querer um ajuste fiscal de um lado e abrir a burra aí num plano pré-eleitoral para emprestar dinheiro para o município também. Nós temos que ver isso. Nesta terça-feira, o auditório Petrônio Portela do Senado recebeu representantes da sociedade para debater a reforma da Previdência, uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos. Na contramão de previsões otimistas quanto ao efeito da reforma da Previdência na própria economia brasileira, há quem preveja uma piora. Isso em função das medidas que ela impõe, associadas a outras políticas do atual governo. Essa reforma ela não deve recuperar as condições do crescimento econômico na economia brasileira. Muito pelo contrário, ela deve aprofundar a crise econômica na qual o país já está inserido. O desmonte do Estado que está em curso é também o desmonte do próprio desenvolvimento brasileiro. A Previdência Social, que movimenta por ano mais dinheiro que a Petrobras, está em risco. A mídia passou o tempo todo dizendo que essa reforma é para quem vai entrar no sistema. Não é verdade. A reforma, ela começa a valer no dia seguinte à sua promulgação. Então, quem se aposentaria com R$2.000 hoje, na regra atual, vai se aposentar com R$1.200, R$1.250, R$1.050, dependendo das contribuições que teve ao longo da vida. 99 a 2013. Pelo contrário, houve superávit primário. Se arrecadou mais do que se gastou com todas as áreas sociais, previdência, servidores, saúde. E a dívida crescendo para o outro lado. Essa dívida, gente, não tem nada a ver com a Previdência. Os debatedores defenderam uma mobilização social para reverter, pelo menos, parte das mudanças propostas. Onde que mora o maior problema dessa reforma? É no cálculo do benefício. Hoje, o benefício previdenciário ele é calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Foi alterada para os 100% maiores salários de contribuição. Só nessa alteração, uma perda de 20% a 30% do valor do benefício, como eu vou mostrar para vocês. Cabe ao Senado Federal aprofundar o debate, refazer o debate que vem da Câmara. Não vamos baixar a cabeça.
e pedir aos senadores desse país que não ponham a digital, destruindo algo que esse país construiu, que os nossos antecessores, quando criaram a Seguridade Social, foi o maior ganho desse país na Constituição de 88. A expectativa no Senado para esta semana é pela votação do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A inclusão de estados e municípios na reforma foram sugeridas pelo relator para ser feita em uma PEC paralela. O relatório do senador Tasso Gereissati, apresentado na semana passada, é dividido em duas partes. A primeira é o texto base aprovado pelos deputados, com algumas supressões. O relator retirou, por exemplo, a possibilidade de reduzir a concessão de novos benefícios de prestação continuada, o BPC, e a parte que tornava mais rígidas as regras para aposentadorias especiais de trabalhadores expostos a agentes nocivos. Se aprovada na CCJ e no plenário, essa parte do texto já pode ser promulgada. A segunda parte, que inclui estados e municípios na reforma, terá tramitação autônoma. É a chamada PEC paralela, que depois de aprovada aqui, terá que ter o aval dos deputados. O prazo determinado para apresentação de emendas ao relatório da reforma da Previdência terminou hoje, ao meio-dia. E a repórter Isabela Dutra tem mais informações sobre o número de emendas apresentadas até agora e como vai ser a votação da proposta amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Até agora foram apresentadas 445 emendas. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, e o relator, senador Tasso Gereissati, pediram aos senadores que entregassem essas emendas até o meio-dia de hoje. Mas, na prática, pelo regimento, elas podem ser apresentadas até durante a reunião de amanhã. Reunião essa, André, que deve ser bem longa, segundo previsão da própria senadora Simone Tebet. Ela antecipou o início para as 9 da manhã e acredita que a reunião vai se estender pelo menos até 5 ou 6 horas da tarde. O relator, senador Tasso Gereissati, vai apresentar o complemento de voto dele, que foi lido na semana passada, depois vai abrir para possíveis votos em separado. Já se sabe que vai haver pelo menos um voto em separado. Ele vai fixar um prazo para que esse voto seja lido, depois vai abrir para discussão e, em seguida, começa a votação. Até agora, o calendário está mantido como previsto inicialmente. André. Muito obrigado, Isabela. O consultor legislativo Pedro Neri é especialista na área previdenciária. Ele fala hoje do benefício de prestação continuada. Pedro Neri participa todas as segundas-feiras do programa Primeiro Item da Rádio Senado. No programa, que vai ao ar diariamente de 1 às 2 da tarde, o consultor fala das mudanças na vida dos brasileiros a partir da reforma da Previdência. Chegou a hora da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Nosso convidado de toda segunda é o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Anderson. Pedro, hoje a gente pode falar da reforma da Previdência, tendo como base já o texto do relatório do senador Tasso Gereissati, apresentado semana passada. E uma das principais mudanças que o senador propôs ao texto que veio da Câmara foi retirar da PEC tudo o que estava relacionado ao chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria que você explicasse para a gente, de início, o que é o BPC e como ele funciona hoje. Isso, Pedro. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que é recebido por mais de 4 milhões de pessoas no âmbito da Seguridade Social. Ele é formalmente um benefício da assistência social, mas ele é operado pelas agências do INSS. Quer dizer, ele não afeta o caixa da Previdência Social, mas ele aproveita aquela rede, a capilaridade do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para fazer esses atendimentos. O BPC é aquele benefício que é recebido pelo idoso ou a pessoa com deficiência pobre, cuja renda familiar per capita é inferior, pela lei, a 1/4 do salário mínimo, mais ou menos R$250, ou meio salário mínimo, R$500, a depender da decisão judicial. Esse é um benefício que, como a gente vai discutir hoje, é muito concedido judicialmente. Cerca de 20% ou 30% das concessões do benefício são judiciais. E boa parte da controvérsia em relação a essa concessão é a flexibilização desse critério de pobreza.
Como é que estava lá na proposta que o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câmara? Para o caso do idoso, que era onde havia a principal mudança, esse benefício é hoje recebido aos 65 anos de idade, ou a partir dos 65 anos de idade, para o homem ou para a mulher. Na proposta do presidente Bolsonaro, antes de eu falar da proposta, o valor do benefício é de um salário mínimo. Na proposta do presidente Bolsonaro, o benefício poderia ser recebido antes dos 65 anos, aos 60 anos de idade, mas o valor seria reduzido. Não seria um salário mínimo, seria R$400. E o BPC de um salário mínimo só seria recebido, ao invés de aos 65 anos, como é hoje, aos 70 anos de idade. Então, essa foi considerada uma mudança bastante dura. O BPC foi fruto de uma negociação lá entre os partidos da Câmara. Ele acabou saindo da proposta, mas ele entrou, ficou um resíduo, digamos assim, da alteração no BPC, que é o que o relatório do senador Tasso Gereissati suprime no âmbito das discussões que o Senado está fazendo lá na CCJ. Então, o que sobrou do BPC na reforma da Previdência? O que sobrou foi que o critério de pobreza, que eu acabei de falar, aquele 1/4 do salário mínimo, estava sendo inserido na Constituição. Como é hoje? Hoje esse critério está na lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, houve o receio de que, ao se passar esse critério para a Constituição, ficasse mais difícil a concessão judicial desse benefício, até porque esse trecho da LOAS foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um receio de que eventual constitucionalização dessa linha de pobreza diminuísse a concessão judicial do benefício, o que provocou uma série de emendas de diversos senadores. Formalmente, aqui o senador Tasso Gereissati está acatando em seu relatório a primeira emenda nesse sentido, a emenda de número 52 da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. E essa é uma alteração que acho que é importante a gente destacar, Pedro, que ela não volta para a Câmara e ela também não faz parte do que está se chamando de PEC paralela. É como se o relator estivesse simplesmente deletando uma parte do trecho que foi aprovado, do texto que foi aprovado na Câmara, e se o Senado aprovar essa reforma da Previdência, ela vai com essa parte, digamos, deletada. Então, não haveria qualquer alteração em relação ao BPC. Isso que eu ia te perguntar, porque o senador Tasso, logo quando ele apresentou o relatório, ele deixou claro que era uma supressão e o texto não voltaria para a Câmara. Eu queria te perguntar, é passível de questionamento isso? Isso tem o fato de suprimir isso não vai mudar o mérito da matéria? Como é que funciona isso? Eu entendo que é relativamente pacífico. Já é praxe aqui nas casas e é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, que uma casa pode suprimir o que outra aprova no âmbito de propostas de emenda à Constituição, né, no âmbito das PECs, porque essa é um tipo de proposição em que não existe predominância da casa iniciadora, que seria a Câmara dos Deputados, como existe em projeto de lei, quer dizer, só vai à promulgação que as duas casas aprovam, só aquilo que é consensual e, de maneira análoga, aquilo que não é consensual não precisa do aval da outra casa. Então, entende-se que uma supressão que não altere o sentido do texto, é diferente de eu suprimir alguma coisa ali que mudasse o sentido do que a Câmara aprovou, poderia ir à promulgação. E nesse caso, então, seria relativamente pacífico. É claro que esse é um assunto quente, sempre pode ser judicializado, que essa alteração do BPC não vá à promulgação, e o governo estima aí uma perda no impacto fiscal da proposta da ordem de 22 bilhões de reais em 10 anos, que o relatório do senador Tasso Gereissati propõe compensar com outras medidas, principalmente medidas do lado da arrecadação, cobrando aquelas empresas que se dizem entidades filantrópicas para não pagar o INSS, igualmente exportadores do setor agropecuário, que também são isentos do INSS, e por aí vai. Eu queria te perguntar, antes da gente finalizar, o seguinte. Na prática, então, de acordo com esse relatório, e se o texto permanecer nesse sentido, fica garantido, então, que nenhum beneficiário do BPC ficaria sem receber menos que um salário mínimo? A gente pode falar isso? Isso já fica... Isso. Eu acho que é mais importante do que isso, porque na Câmara já se garantiu que seria o salário mínimo. O que o relatório do senador Tasso Gereissati está garantindo é que não haverá perda da cobertura em relação ao que é hoje. Quer dizer, vamos pensar numa família pobre que tem uma renda mensal por pessoa, por cabeça, de 300 ou 400 reais, quer dizer, acima do critério da lei de 250, mas abaixo do critério que o judiciário normalmente usa, que é de 500 reais. Essa família poderia não acessar o benefício se essa linha de corte de 250 reais passasse a Constituição. Então, ela permanece como está hoje na lei, sendo o relatório e a PEC aprovados, e não haveria, então, nenhuma mudança, nenhuma alteração no BPC em relação ao que existe hoje. Ele ficaria completamente de fora da reforma da Previdência. Tá certo.
Eu quero agradecer aqui ao Pedro Fernando Neri por mais uma participação no primeiro item. Na próxima semana a gente continua aqui conversando sobre a reforma da Previdência. O relatório tá marcado para ser votado na CCJ na quarta-feira próxima. E aí a gente vai ter mais temas aqui, mais conversa com o Pedro durante toda essa tramitação da proposta de reforma da Previdência aqui no Senado. O relatório da reforma tributária deve ser entregue até o dia 15 de setembro. A informação é do relator da proposta, senador Roberto Rocha. Ele e o economista Luiz Carlos Auli, que já foi deputado federal, apresentaram para jornalistas a proposta de emenda à Constituição, que vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada no plenário. Desde que começou a tramitar, a proposta que altera o sistema tributário nacional tem gerado algumas dúvidas. A intenção desta apresentação foi a de esclarecer detalhes da PEC aos jornalistas que acompanham o tema no Congresso. Para poder nivelar as informações, para não ter condição de proliferar informação falsa nesses tempos de fake news, sobretudo, é que a gente está chamando a imprensa como representantes da sociedade, que fazem a interlocução do parlamento com a sociedade para que a gente tire algumas dúvidas. Foram dezenas de perguntas com a participação de cerca de 30 jornalistas. Os principais questionamentos se referiam a como será feita a desoneração da folha de pagamento, considerada pesada para os empregadores, e ao IVA dual, um único imposto sobre valor agregado, com tributos federais e outro com impostos estaduais e municipais. Se houver esse IVA federal, o IVA estadual, a Receita Federal vai ser o comitê. Ela que vai gerenciar, não precisa unir. E os estados e municípios terão um comitê, entendeu? Um guarda-chuva nacional em algum estado e os outros 27 estados embaixo com os fiscos e a procuradoria. Então, aqui que vai dar o comando. Como é hoje o Simples, é um comitê gestor nacional. Dois grandes desafios da reforma. Um é mitigar a regressividade e o segundo é desonerar a folha. Porque tem uma legião aí de milhões de desempregados que precisam disso. Hoje no Brasil, sempre foi, é muito caro contratar um funcionário. O relator também respondeu que deve entregar até o dia 15 deste mês o parecer na CCJ. No meio de setembro, mais ou menos. Até o dia 15? Até o dia 15, dia 20 no máximo. Eu acho que o Senado vota, porque o rito no Senado, gente, é muito mais rápido do que na Câmara, vocês conhecem isso. A Câmara está fazendo o que deve fazer. O Senado está fazendo o que deve fazer. Uma hora a da Câmara vem para cá ou do Senado vai para lá. Aí vira uma. Vira uma. Uma proposta. O que nós estamos fazendo? Abrindo para ouvir o governo. Quem que imagina fazer uma reforma tributária no Brasil ou da Previdência sem a participação do governo federal? Seria muita ingenuidade, no mínimo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.